Olá, esse é o programa Municípios em Ação, programa já no final de ano de 2019. E hoje com a participação do Arinos Corrêa, fazendo um balanço geral do que está ocorrendo na Baixada, no Grande Rio, no estado do Rio de Janeiro. Programa Municípios em Ação, volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, programa especial de final de ano, né, de 2019. Passou rápido. Primeiro quero dar bom dia ao Arinos Corrêa. Bom dia, Arinos. Bom dia, Renato Muniz, bom dia aí você, telespectador, né, que está aí no programa Municípios em Ação. E bom dia ao nosso câmera, né, que está ali. E obrigado aí por todo o ano, né? Todo ano, Renato Muniz aqui no Municípios em Ação, trazendo todo dia para vocês informações. Bom dia. Arinos, antes da chegada do virada do ano, nós temos várias novidades. Está preparado aí para a virada? Muito. Praticamente o calor veio agora com força total, né? Realmente, São Pedro deu um tempinho, ainda tem um pouco de chuva, mas o calor chegou. E junto com ele, férias de verão. Férias de verão e todos têm que tomar cuidado, né? O sol, consequentemente depois chuva. E é bom se preparar para o sol. É bom cuidar da pele, se hidratar. Tem uns detalhes que é preciso todo mundo tomar cuidado. Agora, Arinos, essa semana agora, todos os canais de televisão tem reportado a falta de cuidado com o lixo, o acondicionamento do lixo. A maior parte da população está jogando lixo. Cansei de ver pessoas que estão bebendo Coca-Cola, bebendo água. Na própria adulta, joga a latinha, bate no asfalto, além de sujar as vias públicas, vem bom um tiro no carro de trás, né? A lata bate no asfalto e vem com a velocidade danada. Isso tem, além de causar perigo de vida para as pessoas, o problema da falta de acondicionamento do lixo, jogar em qualquer lugar, com essa chuva agora, tem demonstrado a fragilidade e da coleta do lixo, né? Olha, Renato, eu vim de Cabo Frio no final de semana passado, no final de semana passado, e também pude observar que o trânsito tem fluído, tem melhorado, mas o lixo tem incomodado bastante, porque tem entupido toda a água pluvial. O Estado e o município têm feito o dever de casa devagar, mas olha, se você não fizer também a sua parte, quer ficar com o seu lixo dentro do carro. Você falou bem, Renato. As pessoas não têm preocupação de guardar o lixo dentro do carro, de usar sacolinha. É mais fácil jogar no meio da rua. Olha só o revés. Entope os bueiros, a água acumula e os carros ficam agarrados no meio da estrada. E eu pude ver muitos carros, novos inclusive, porque tem alguns modelos de carro que não suportam a temperatura. Com isso, corta totalmente a ignição do carro e você fica boiando. Aí o outro pergunta por que meu carro velho passa pela água e os carros novos não conseguem? Olha, foi semana passada, foi na sexta-feira, eu peguei um ônibus em direção a Nova Iguaçu. Quando chegou aqui no posto 13, a quantidade de água não estava deixando nem os ônibus passarem, né, de tanta água ali. Os bueiros tudo entupidos, eu fico achando engraçado. As pessoas sabem que agora nas festividades há um consumo maior, você gasta mais. Aí, Arinos, o que ocorre? O bueiro fica entupido por causa do plástico,
O plástico leva 100 anos para a decomposição. E as pessoas, tipo assim, que se dane os outros, né? Eu só quero resolver meu problema. Só que isso acaba acarretando para ele mesmo. O pessoal vai para os locais, papel de bala, né? Ponta de cigarro, bebida, leva um saquinho, não cai os dedos, né? Essa semana foi pauta até de vários programas televisivos que falava sobre o Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado a se livrar, né? A sancionar a lei com a redução das sacolas plásticas no supermercado. Ou seja, no mercado em geral. Então o Rio de Janeiro diminuiu assintosamente. As pessoas estão mais conscienciosas em relação a reutilizar a própria sacola e usar os sacos, né, para compra. Isso. Então nós, hoje, no estado do Rio, nós temos uma redução muito drástica. Aí, Ariane, o que ocorre? Parece que cai os dedos, bota dentro de uma sacola. Imagina, por exemplo, você vai receber uma visita na tua casa. Aí a pessoa pega, come as coisas, joga na tua sala, joga no teu quarto, né, derrama tudo. Aí não ocorre isso, não é verdade? Como é que ele vai para a praia na casa dos outros? Ele anda na pista que todo mundo desfruta e faz bagunça. Eu acho que isso aí deveria ser, até dentro das escolas, um ensinamento obrigatório, concorda? Tem que ser. A gente, quando era criança, já era assim, né? Aquela tapinha na mão, não? Tapinha não dói, então a mamãe, paf, não faz. E hoje já não tem como você fazer o tapinha, né? O tapinha está proibido, né? E às vezes você fala, não faz, aí a criança toma um susto. É muito complicado você educar, né? Parece que o governo quer educar pela gente. Alguém quer educar. A gente não consegue educar. Então eles fazem campanhas na TV, mas a criança não assiste. Ela parece que já é um princípio. Então é bom a gente educar em casa, sim. É bom a gente educar a criança. Agora vamos ao exemplo. Você tem um balanço de locais onde o lixo mal acondicionado trouxe transtorno para a população? A Baixada hoje ainda é o maior foco de incidência de acúmulo de lixo. A gente fala assim, mas por que só fala da Baixada? Porque a Baixada ainda é o acúmulo, porque o lixo vai para a porta. As pessoas hoje têm mais consciência de onde guardar o lixo. Tem sim, porque as campanhas ajudam. Mas quando você guarda o lixo em casa e aguarda o caminhão do lixo, aquele lixo que vai para a tua calçada e que fica aguardando o caminhão passar, aí vem a segunda parte. Tem pessoas que utilizam aquele lixo. Elas apanham o teu lixo no portão. Tem pessoas e grupos especializados em coletar o lixo que está no teu portão e não aquele que a prefeitura contratou. Entendi. Sem contar os animais. Agora tem muito pneu jogado, né? E o pneu é um piscinão para chikungunya, dengue, zika. Todo mundo agora quer curtir o final do ano, mas já pensou, você vai curtir com a doença? Aqui na Baixada nós recebemos vários pedidos para resolver esse problema, né? Você tem até... Eu estou aqui com a estrada do Tingui, no quilômetro 32. Eu recebi esse material de lá. A estrada Madureira? É no quilômetro 32. Essa estrada do Tingui, saiu essa matéria, onde os moradores de lá, eles estão pedindo um SOS à Prefeitura de Nova Iguaçu. Porque essa estrada, ela não está asfaltada, então quando chove, ela vira uma poça enorme, né? Uma super poça. Inclusive estão construindo um colégio ali, que vai ser inaugurado, mas ela é recheada de pneus e muito lixo. Então está aí a Secretaria de Obras e Serviço Público. É uma pessoa que joga pneu na pista? Aí, exato, e jogam na beira da estrada, então ela está recheada de pneus, como você falou, chikungunya e dengue. É um ótimo clima
né? Nós estamos no verão e a Fundação Oswaldo Cruz, ela soltou aí uns mosquitos, né? Por intermédio de um drone, para começar a combater. É um criado em laboratório para poder combater um outro que vai proliferar. Entendi. Verão é isso, mas olha, fica uma dica para você que está em casa. Comece a monitorar mais o lixo. Seu quintal, né? Renato, volto a falar sobre as pessoas que coletam lixo no teu portão, que não é o pessoal da coleta. Habitualmente os caminhões de lixo passam nos horários, mas quando passam o lixo já foi embora. Tem pessoas que estão coletando lixo no portão e muitas vezes o caminhão passa, vira aquele baguncê porque tiraram o principal, que normalmente a gente não tem isso ainda, que é separar a lata, o latão, o plástico. A coleta seletiva não existe no Brasil. Exatamente. Então, estou repetindo porque eu já vi em Nova Iguaçu, como já vi em alguns municípios, pessoas que se titulam e coletam o teu lixo de madrugada. Você preste atenção. Aí remexe tudo, né? Na madrugada, que você escuta barulhos de carrinhos passando e eles vão apanhando o lixo que interessa. Entendi, para vender, né? Exatamente. Então, tá aí o porquê que muitas vezes dá aquele temporal de madrugada e aquele lixo todo vai para o bueiro. E outra coisa, tem pessoas que colocam o lixo no chão. No chão tem um cachorro, tem um gato, tem os animais. Vão lá, rasgam. Aí daqui a pouco, como é com essa chuva agora, ainda mais essas trombas d'água, vai direto pro bueiro. Aí tampa. Renato, o lixo vale dinheiro. O lixo é combustível, o lixo é combustão, o lixo vale dinheiro. O problema é aí a ratazana depois vai para casa dele. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje fazendo um programa especial de final de ano. Então vamos com um rápido intervalo, voltamos já já. Evanil Transportes e Turismo. A Evanil transporta aproximadamente 500 mil de pessoas ao mês e opera com mais de 10 linhas que ligam o Nova Iguaçu ao centro do Rio e Nova Iguaçu à Barra Mansa. A Evanil presta serviço de turismo e fretamento, ônibus classe A. Evanil Transportes e Turismo, qualidade que você procura. Rua Frederico de Castro Pereira, 900, Nova Iguaçu. Informações 3125-8700. Evanil Transportes e Turismo. Bom, bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação do Arinos Corrêa. Arinos, eu estava outro dia admirando as praças, mas parece que Nova Iguaçu até mudou o nome da praça agora, que tinha a Praça Santos Dumont, né? Queria que você, que é um grande conhecedor da história, queria que você pudesse contar um pouco sobre essa história. E afinal de contas, para onde foi o avião? A gente falava em offline, né? E eu gosto muito de falar sobre a história. História de Nova Iguaçu ou da Baixada Fluminense, que a gente não tinha ideia sobre o Recôncavo Fluminense. Esse é o nome que Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense era chamado Recôncavo Fluminense. A gente lembra do Recôncavo Baiano, mas a gente não lembra do Recôncavo Fluminense, que vinha de Duque de Caxias até Paracambi, a região de Mangaratiba, tudo era recôncavo. Recôncavo nada mais é do que aquele formato, né,
aquele formato da concha, onde aglomera toda a região. Então a história é muito extensa porque Dom Pedro começou aqui. A história do Brasil tem uma mãozinha aqui, desde o Recôncavo Fluminense, que vai até Campos, o farol de São Tomé, aonde tem o braço da história do Brasil. Então, a gente fala do Recôncavo, nós falamos daqui, falamos da história onde nós encontramos a foto da década de 70 da inauguração da Praça Santos Dumont, aonde Capitão Asa aparece na inauguração com Juscelino. Caramba, foi que ano isso? 1970, a bandinha, a fanfarra, e a gente assistiu o programa do Capitão Asa. Quem não assistiu? É verdade. Quem não viu o Capitão Asa? A gente era criança e ficava ali, olha o Capitão Asa, e ele veio inaugurar robô gigante, o avião. Eu cheguei a... Cadê o avião? Eu cheguei a brincar, pegaram o avião. Aonde foi para o avião? Foi a FAB, né? Foi a FAB que doou aquele avião. Mas o Juscelino Kubitschek era presidente? Não, né? Ele era presidente? Era. Da década de 70? Era Juscelino e todo o plantel da FAB estiveram presentes nessa data, tá? E aonde a bandinha ela apresentou o avião e todos na abertura da inauguração estava lá o Capitão Asa com toda a elite iguaçuana da época, inaugurando o avião, a Praça Santos Dumont. Teve fitinha e tudo. Em frente ao patronato ali, né? Você também falou que ali... Era um hospital, onde muitas pessoas da época lembram desse hospital, e a gente vai desenvolver um pouco mais sobre a história, não só do patronato hoje, mas também a gente vai desenvolver a história de Nova Iguaçu, que ela começa em Caxias e vai até Paracambi. Nós temos uma história muito grande, muito boa, que não só a história antiga, mas a história contemporânea. A gente vai poder falar também dos pontos turísticos, da beleza que é Nova Iguaçu. Eu ia muito naquela praça dali, né? Eu adorava aquele avião. A gente era criança, a gente adorava aquele avião. Tinha um parque ali. E até agora ninguém sabe do paradeiro do avião, né? Por onde foi parar, né? Olha, a gente pode acreditar que com o passar dos anos, no governo Rui de Queiroz, tudo começou a desabar. A Fazenda São Bernardino ainda existia. Não eram ruínas. Entendi. Não eram ruínas e a Fazenda São Bernardino subiu. Ali tem várias histórias. Eu fui uma vez lá com o Edmilson e depois com outras pessoas, né? Ali tem uma história, um mistério, né? Muitos falam ali de uma série de situações, porque nunca, todo mundo que fala em tentar revitalizar aquele prédio, e aí seria um grande ponto turístico, quando fala da Fazenda São Bernardino, todo mundo quer um restaurante, um museu, né? E na entrada de Tinguá, né, Ariano? É interessante, é o cartão postal para mim, é o cartão postal de Nova Iguaçu, porque a Fazenda São Bernardino, ela retrata uma parte da história do Brasil, porque por ali Dom Pedro morou, era uma das casas de Dom Pedro, e exatamente ali fazia o caminho do ouro, da Estrada do Ouro em Tinguá, que levava às Minas Gerais. Então ali tem a Estrada do Ouro, que corta totalmente, que vai parar em Minas,
É um caminho É verdade de uma das que ali casas. chegou a ser um cassino. Eles falaram para mim que tinha um cassino ali embaixo, na fazenda São Bernardino, na época do Império, né? O pessoal dava uma paradinha ali para descansar e ao mesmo tempo tinha jogos ali. A história ainda, a gente vai buscar essas fotos. Eu, na década de 80, entre 80 e 90, finalzinho de 80, eu escrevia no Nova Iguaçu Magazine, era um jornal nosso semanal, e nós fizemos 20 mil exemplares, trabalhamos em uma equipe, Nádia Bonfim, Glória Jean, o Robson Tauber, teve alguns jornalistas da época, inclusive do Dia, eles nos ajudaram a fazer uma história de Nova Iguaçu, que ela conta de Nossa Senhora do Pilar, né? A gente começou com Nossa Senhora do Pilar e terminamos com o Nova Iguaçu, mas Iguaçu Velho, Machambomba, Nova Iguaçu. Nós buscamos a essência, o fundamento que traz a Baixada Fluminense não era Nova Iguaçu. Hoje nós estamos falando de Nova Iguaçu porque é Nova Iguaçu. Mas a gente veio trazendo lá de trás, nós viemos trazendo do recôncavo fluminense. Uma história muito bonita, uma história que traz a Véu de Noiva, que é a Cachoeira de Mesquita, que é uma cachoeira muito bonita em pleno centro urbano de Mesquita. Ela é linda, ela é uma cachoeira muito linda. Uma cachoeira, uma pertence a Nova Iguaçu, né? Ela está em Nova Iguaçu, só que você sobe pela Avenida Brasil, em Mesquita, e você vai encontrar uma cachoeira linda, muito bonita. E poucas pessoas conhecem. E a gente volta a falar disso. E a gente tem também a reserva de Nova Iguaçu, que fica na Serra do Vulcão, Fernando Cid, né? Ele tem mostrado bastante esse material, a rampa de voo livre. É acessível? Qualquer um, por exemplo, que está assistindo aí, aproveitar agora esse período, pode ir lá? Pode. Inclusive, dá para subir de carro? Tem várias gaiolas aqui na subida de Cabo Sul. Tem algumas gaiolas que levam você até a esse parque. Gaiola é o quê? Um bondinho? Não, gaiolas são aqueles jipes que fazem, né, que tem tração e que vão até lá. Olha, uma equipe de holandeses, de estudantes... É passeio turístico, a pessoa chega lá? Isso. Para você ver que é um negócio tão fascinante, tão bonito, que os holandeses vieram aqui semana retrasada, estudantes, e ficaram aqui na cidade e conheceram totalmente essa região. Foram levados e querem voltar. Porque, olha só, Nova Iguaçu parece nada, né? Só que Nova Iguaçu tem história e tem turismo. O turismo de Nova Iguaçu, ele é tão bonito quanto qualquer outra cidade. E melhor, o vulcão, que muita gente diz que não existe, ele tem 2 quilômetros quadrados de dimensão. E vestígios dele. Lá de cima, você chegou aí na borda do vulcão? Muito bonito. Olhando lá de cima é o quê? É profundo? É vegetação? O que tem lá em cima? Olha, é vegetação. Ah, é? É, você fica com uma... Eu ainda não fui lá, não conheço. Uma parte do shopping tá ali. Tá. Você tem os calcários, exatamente. Você tem os indícios. Aquela pedreira e mais o outro lado é o vulcão. Entendi. E é engraçado que muita gente diz assim, olha, o vulcão pode voltar. Será? Agora, Ariano, uma coisa interessante. O Valci de Almeida, falecido Valci de Almeida, ele sempre éramos amigos, né? E eu frequentava muitas das vezes o jornal Hoje, e ele no gabinete dele tinha uma foto da Fazenda São Bernardino, pintada a pena. Tem um artista famoso de Nova Iguaçu que fez a foto gigantesca. O Valci, se tiver, puder até mandar para nós, o filho, né? E ali está contando a história da Fazenda São Bernardino. E ela era belíssima, né? Muito bem com as palmeiras. Pena que eu não sei o que ocorre. Por isso que eu volto a falar, deve ter um mistério ali, paranormal, porque a fazenda, toda vez que alguém fala em revitalizar ou tentar fazer com que ela seja restaurada, daqui a pouco morre a ideia. Olha, eu me lembro de Quissamã. Eu passei um ano e pouco em Quissamã.
E Quissamã, Município? Município de Quissamã. Muita gente nem sabe o que é Quissamã, mas eu só vou dar um toque. Quissamã é o nome de uma cidade em Angola, na África, que é Quissamã, né? E esse Quissamã era um negro fujão. Era um quilombo, um negro fujão que chegou antes de Dom Pedro. Chegou antes de Dom Pedro aqui no Brasil. Ele pulou de um navio, é o que se supõe, e que ele já estava há 10 anos morando entre as Índias, lá no Farol. Então, quando chegou Dom Pedro, a esquadra chegou, encontrou o negão lá. Encontrou ele com um facão enorme na mão, no meio das Índias. Aquele negão de 2 metros de altura, grandão, e as Índias entre eles. O cara, por que é esse negão? Por que é esse cara? Aí ele não falava, ele já estava 10 anos entre as Índias. Aí perguntaram, quem é você? Ele, Quissamã. Aí, o nome dele era esse? Não, ele falou de onde ele era. Ah, tá. Quissamã, então ficou o nome, Quissamã. Todo mundo, esse negão Quissamã, então, mas ele no meio das Índias. E os índios, naquela época, os índios também eram brabos, né? Então ele conseguiu... ele conseguiu articular ali a chegada da esquadra. Então todo mundo chegou ali. Então na história do Brasil, é bem efêmera essa história que quem descobriu o Brasil foi Cabral, mas não foi não, foi o Quissamã. Ele chegou primeiro. E tem uma estátua dele no centro da cidade, contando a história que ele chegou primeiro que Cabral. Quando Martim Afonso dividiu as capitanias, Martim Afonso deu de presente para poder pagar os 7 capitães. Então as capitanias foram divididas para pagar a dívida, porque eles tomaram conta do Brasil, das terras, para não serem invadidas por outros, pelos holandeses, franceses. É uma história muito interessante que a gente desenvolve depois, mas Quissamã e Nova Iguaçu são histórias efêmeras e que vale a pena você viajar no tempo. Vale a pena. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos com um rápido intervalo. Voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. Fazendo um balanço, né, das coisas que estão ocorrendo aí ao finalzinho de 2019. Hoje, né, praticamente já estamos na reta final da entrada de 2020, mas antes disso, Arena, antes de perguntar a programação para 2020, eu quero mandar um abraço lá para o Carlinhos Promenor. Nós fomos convidados lá para um evento de 34 anos da Fundação Promenor, uma festa que foi feita lá na ala 11, lá do Galeão, no aeroporto Santos Dumont, aeroporto do Galeão, lá na Ilha do Governador, e ele faz um trabalho com os menores. E o Carlinho Promenor era também um abandonado, vivia morando embaixo ali em Copacabana, né? Tinha aquela perto da praia, ele ficou ali, então ele conseguiu, contou a história dele, que através de um papel que agarrou na perna dele, olha só, ele tomou conhecimento de uma escola preparatória para aeronáutica. E aí ele foi a pé até Cascadura, né, no trem, pedindo ajuda para chegar até lá, vivia de donativo. E ele fez um curso lá na aeronáutica e virou, né, suboficial. Que bom. Aí depois, hoje é tenente, se não me engano, tenente ou é capitão. E ele agora assumiu um compromisso, né, durante o período dele, de pegar todos esses menores abandonados e fazer um trabalho de inclusão social. Foi um trabalho muito bacana, várias personalidades tiveram aí na Ilha do Governador. Mandar um abraço lá para o comandante brigadeiro, e deu todo o apoio, e vários patrocinadores. Então essas crianças conheceram o avião, ele mostrou, né, o outro lado da vida, que tudo pode mudar, depende Isso é da bom, pessoa. a raiz, né? E essa recuperação, ele montou vários polos, tem em Mesquita, tem aqui em Nova Iguaçu, tem no Rio, tem em outros municípios. Isso é um exemplo bacana, né, de você poder regrupar, porque às vezes você vê um garoto no meio da rua,
você acha que ele é mendigo, está abandonado, e ele é até hostilizado. Ele não sabe da história, muitas vezes ele foi maltratado, às vezes o pai espancou ele, às vezes ele teve alguma situação de perigo, pedofilia, né? Uma série de situações que fizeram com que ele abandonasse a casa. Muitas vezes não tem pai, não tem mãe, e ninguém para orientar. Aí o Carlinhos, com esse trabalho, ele conseguiu fazer com que a sociedade pudesse enxergar, da mesma maneira que ele teve a oportunidade, hoje ele é um oficial da aeronáutica, ele conseguiu mostrar isso. Então, parabéns do Carlinhos, nós almoçamos lá, e a aeronáutica adotou, e as forças militares também adotaram. Eu acho que isso aí poderia ser feito um trabalho para todo o Brasil, né, Arlindo? Esse trabalho social, os municípios, o próprio governo do estado, dos estados, como é o caso do bombeiro, né? O bombeiro mirim. O bombeiro mirim. Está acontecendo no Rio, né? Estão treinando, isso é bom. O Legislativo iguaçuano e outros também estão levando as crianças para aprender a legislar, conhecer as leis. Aqui a Câmara de Nova Iguaçu e outras câmaras do estado, do país inteiro, começam também a levar o jovem, as crianças, para começar a entender alguma coisa, começar a participar, socializar. É uma forma de aprender, e é por aí. É uma oportunidade, né? E o sofrimento leva a gente ao aprendizado. Nada que não seja pelo... Eu nunca vi ninguém que aprendesse algo que não fosse pela dor. Pelo amor é muito fácil. Quando se passa a mão na cabeça, poxa, eu sou rico, puxa vida. Mas o sofrimento leva você a aprender. E a gente aprende, guarda e depois a gente ensina. A gente passa isso. É o que Deus quer, que a gente faça isso. A gente receba e a gente doe. Então o ser humano tem que partir para esse lado. Ensinar. Sofreu, aprendeu, caiu, levantou, ensina. Dá a volta por cima, né? Precisamos fazer isso. Isso foi importante pra caramba. Quero também mandar um abraço lá para o trabalho que foi feito da Thelma Moreno. Ela, inclusive, vai ter uma matéria falando sobre isso. Ela pegou todos os artistas escondidos na Baixada, né? Tem muita veia artística. Os anônimos, né? Também. Dança, teatro, né? Canto, uma série de coisas. E fez esse trabalho lá dentro do Shopping Nova Belfort. E premiou agora, no final, né, da semana passada, com essa apresentação. Então teve as crianças com balé, teve dança, teve as costureiras, né? E muitas das vezes o trabalho da costureira não é valorizado. Ela colocou isso e... São peças raras, né? Costureira hoje é complicado, né? Porque... Então, parabenizar a Thelma, além também uma excelente cantora, e também o Paulo Lavoura, que deu um show, né? Músico de melhor qualidade, estava o Marrone lá, e nós estivemos lá prestigiando. Se cada um, por exemplo, cada empresário que tem aqui na Baixada, essa onda de violência que está crescendo cada vez mais, se cada um adotar uma criança, adotar, não é levar para sua casa, adotar, ajudar, colaborar, ou botar ele para estudar, ou de uma certa maneira encaminhar ele para um trabalho, eu acho que vai diminuir o impacto da violência. Não, sabe, eu estava pensando, aquilo que você estava falando, e eu estava viajando no nosso passado, e a gente lembra que a gente era criança e nós aprendemos muita coisa, os pais, e também vimos muitas coisas nas ruas e que não servem de exemplo hoje e outras que servem. Aquilo que não serviu, nós deletamos. E o que serviu, a gente usa um parâmetro para hoje a gente poder ver as crianças modernas. O que mudou do passado para hoje é que ganharam isso aqui, né? É verdade. O telefone, o computador. Aquilo que no passado a gente, para falar, era sinal de fumaça. Como dizia, a gente brinca, né? Manda um sinal de fumaça, bate um tambor, manda assovia, que a gente já sabe. Hoje não tem mais isso. A gente já não sabe, mas é mais ou menos isso. Mas a criança de hoje, parece que ela está mais inteligente que a gente. É verdade. Já nasce, já até... já está na barriga, parece que está usando o telefone, já está passando o zap.
É engraçado, né? Mas é verdade. Então a gente sabe que mesmo assim ainda existe uma gama de crianças abandonadas e sem cultura, porque esperando alguém para dar a mão. Alguém precisa dar a mão. Eu fui também convidado lá para a formatura do Colégio Leopoldo, ali no centro de Nova Iguaçu. Grande Valor Leopoldo, né? Um abraço. Um legado de educação, né? Você que está querendo botar seu filho aí para poder ser bem educado, ter a cultura, ter uma educação de qualidade, procura lá o Colégio Leopoldo. Eu fiquei impressionado. Na formatura, o jovem, geralmente quando vai fazer uma leitura, ele fica nervoso, ele treme, né? Gagueja. E na hora, o que eu fiquei impressionado foi a segurança do qual os alunos, que foram muito bem educados lá no Colégio Leopoldo, fazer a leitura do documento, né? Você sabe que trabalha com jornalismo, muitas das vezes a pessoa na hora de dar a leitura, até no cerimonial. Oratório é complicado, né? Você falar com segurança. Fica nervoso e eles não, seguraram a onda. Eu achei muito bacana. Então, 90 anos não é 90 dias, né? Nossa Senhora, 90 anos é uma vida e meia. Até porque a gente não sabe, né? Mas quando chega aos 90 anos, você passa para uma segunda fase, né? E o importante também é que os garotos, além de aprender, ter educação, vai aprender aula de história, porque Paulinho Leopoldo, né, é um legado de conhecimento na família. O irmão dele, conheceu o irmão dele? A família toda e o colégio. Quando eu fiz a Histórias Nova Iguaçu, eu fiz com o Rui Afrano Peixoto, falecido. Era do outro lado, né? Ney Alberto, professor Ney Alberto também. Nós fizemos um trabalho muito grande. Não foi uma equipe pequena. Nós escrevemos sobre a história da cidade, mas com as personalidades da cidade. Todas as famílias, Moura, Soares, nós percorremos todas as famílias. Nós fizemos questão de buscar a raiz da cidade. E outra coisa, ali dentro do Colégio Leopoldo tem um auditório fantástico, né? Tem muito bom. Várias personalidades, e você quiser conhecer, tem várias peças, né, de museu ali, muito interessante. Então eu quero parabenizar o Paulinho Leopoldo, o Colégio Leopoldo, 90 anos, né, de sucesso pela educação na Baixada Fluminense. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos com um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa especial de final de ano, né, do programa Municípios em Ação, e com o comentarista, jornalista Arinos Corrêa. Quero aproveitar, mandar um abraço, né, para todo mundo. Ô, Arino, Renato, manda um abraço para mim. Quero mandar um abraço lá para o doutor Emanuel Viegas, né, o grande advogado lá do Rio de Janeiro. Mandar um abraço lá para o Edivaldo Martiniano, lá de Xangri-Lá. Mandar um abraço lá para aqui em Nova Iguaçu, lá para Nova Iguaçu, Antônio Neto, lá da ONG Progresso. Quero mandar um abraço também para o Carlinho Cló Menor. O Darcy Cardoso, o Darcy está lá em Bom Jesus de Itabapuana. Mandar um abraço lá para o Arino, ele fez programa lá na rádio. Fez rádio comigo. Mauá Solimões. Mandar um abraço para a professora Sueli Ribeiro de Nova Iguaçu. Lá para o Jorge Mourão, né, nosso amigo Jorge Mourão, que sentiu sua falta aqui. Em breve, segunda-feira, ele vai estar aqui de volta aqui. Mandar um abraço também para a netinha dele, nossa netinha está curtindo a netinha dele. Mandar um abraço lá para o professor Paulinho Leopoldo, o Marco Jordão, lá da Brigada, lá de Angra dos Reis, da Brigada Ambiental. Mandar um abraço também para o Dedé do Bom Pastor. E também lá para o nosso amigo Lula Rodrigues e Cláudio Rabelo. Todas essas pessoas estão nos acompanhando, estão ligadinhos, nós estamos tentando aprimorar a programação do Municípios em Ação para informar. Porque o grande desafio nosso é fazer uma televisão dinâmica, atuante. E voltada para cá, para a Baixada, né? Voltada para a Baixada. Quais são as novidades aí para 2020? 2020 ele deve começar bem agitado, porque eleições o ano que vem, e está todo mundo guardando energias, né? Nova lei eleitoral, tudo muda. Mas a gente não vai falar de eleições, vamos falar de mudanças. O projeto do Estado para o ano que vem, já com Vicente Loureiro,
uma verba que foi alocada por uma empresa chinesa, um grupo chinês, para customizar a frota de ônibus do transporte de passageiros da Baixada para o Rio de Janeiro. Eles querem customizar e otimizar. Mas Então, como seria? eles estão avaliando, vai começar um estudo dentro das empresas todas, da captação de passageiros, quilometragem percorrida, número de frota na rua, quantidade de passageiro transportado, horários, né, do fluxo, para poder eles trazerem um estudo prático para melhorar a mobilidade urbana, para melhorar esse deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, que acredita-se que tem muitos carros na rua. Agora Arino, houve um tempo, um estudo para que na Via Light houvesse interligação com a ainda é projeto. Ainda está em pauta ainda? Ainda é projeto, porque isso passou no governo Marcelo Alencar, quando foi inaugurado. O prefeito da época era Nelson Bornier, né? E foi feito. Não, o Bornier se elegia naquela época. Ele era secretário da Baixada. Né? Ele se elegia deputado federal e prefeito. Nessa virada, o Marcelo Alencar inaugurou o trecho da Via Light, que foi o de Nova Iguaçu, e depois levava para Pavuna. E ali a Pavuna deveria interligar, por intermédio do viaduto, a linha vermelha. Então esse projeto continua, falta só dotar o orçamento para que isso aconteça, mas não sei se a viabilidade seria o próprio, porque hoje você tem a duplicação da rodovia Presidente Dutra, ela está duplicada e continua, né? As obras continuam a todo vapor, e você tem o BRT no final, a Transbrasil. Então isso tudo já está começando a diminuir, né? Mas o enforcamento continua. Você vê que de manhã há um enforcamento na saída, é muito longo, é cansativo, é estressante. É verdade. Você não consegue, você tem que ter horário. A linha vermelha também, eu não entendi. Eles autorizaram a fazer ali na linha vermelha aquele porto seco, ambos os lados ali numa APA. E não foi utilizado até hoje. Se eu não me engano, é do Eike Batista. Por que não fizeram autorização para fazer um acostamento? Porque se um carro enguiçado na linha vermelha, para tudo. Ali ambos os lados, né? Tudo parte do projeto. Se fosse hoje uma linha amarela ou uma ponte Rio-Niterói, quebrou, está monitorado. Em 5 minutos chega um caminhão rampa, um reboque, joga em cima e vai embora. Joga lá no canto. E na linha vermelha você precisa percorrer pelo menos uns primeiros 3 quilômetros até chegar em Caxias, que tem o recuo, né, onde tem aquele destacamento, e depois só na Ilha do Governador. Se o ônibus ia ali, ferrou. Já era. É complicado isso daí. Agora, o shopping aqui na Dutra, tem alguma novidade? Porque esse shopping está abandonado aqui, no sentido Rio. O Rio quer ser o maior shopping da Baixada. Aquele shopping ali foi porque quebrou, a empresa quebrou. Ela foi... Os donos, eu acho que essa empresa que fez o investimento, ela preferiu fazer no Top Shopping. É o mesmo dono? Exatamente. O grupo que estava ali foi o grupo que ampliou. Exato. Então ali não era ainda, não era. Mas tem estudos sim, que aquela estrutura, não sei se aquela estrutura ainda vai servir para ser um shopping ali. É porque está em cima, lembra do Via Brasil? Lá. Demorou também. Poucas pessoas, eu posso falar que eu só fui 2 vezes nesse shopping e não voltei. É estranho, né? Para nós que estamos aqui e o pessoal que está lá no Parada de Lucas, ali naquela região, ali, né? É uma contramão danada. Então os shoppings, realmente, eles vêm para melhorar. Mas é aquilo.
como que funciona, qual é a segurança, aonde você fica. O Shopping Nova Iguaçu, por exemplo, está ali, ele serve a Estrada de Madureira, serve. É um shopping muito grande, você cansa para andar. Mas shopping é mais ou menos isso. Você tem que tirar o dia para andar, mas pô, no final do dia você está cansado. Você tem que sair com um roteiro. Vou aonde? Para onde que eu estou andando? Você às vezes se perde. Mais novidade para 2020? Além da otimização das empresas, o verão entra a todo vapor e as novidades é que tudo vai ser tendencioso, né? O comércio deve diminuir, o fluxo de compras deve diminuir. Nova Iguaçu, como toda a Baixada, deve também se adequar a essa questão das compras, porque vão ser 2 meses mais ou menos de verão e poucas compras, porque começa o pagamento das contas. O pessoal também viaja muito. O IPTU começa agora, né? Nova Iguaçu terminou dia 19, ali o Reconcilia, assim como todos os municípios, mas já começa o IPVA, um monte de I vai começar. E ainda tem as férias, né? Que você gasta. Férias escolares, aquilo tudo. Você vai viajar? Vou dar uma descansada, né? A gente merece parar pelo menos uma semana. O pessoal está reclamando muito da questão do pedágio lá da Via Lagos, né? Muito caro. Muito caro. 25 mesmo? 25 reais? Muito caro. Tá 23 ou 24 reais, uma coisa assim. E 12 em dia normal. Eu paguei, eu fui... Mas isso é proposital ou é uma falta de fiscalização? Porque, por exemplo, para cada carro, 25 reais é muito dinheiro. E o asfalto não bota iluminação? Não, olha só, não vou defender o pedágio, que eu acho que o direito de ir e vir é livre. E quando se paga o IPVA, você está pagando a CID, né? Então isso aí já está embutido. Então o governo tem que repassar para poder as estradas serem pavimentadas. Mas a questão do pedágio virou até deixou de ser um CENEUMA para ser uma tábua de salvação. Porque quando tem o pedágio, por incrível que pareça, tá tudo legal, tá um tapetinho. Eu peguei a estrada, essa que liga a Via Lagos, e não tem um buraco. Não tem, ela tá bonitinha, tá um tapetinho. Aí você fica assim, puxa vida, 25 para lá, 25 para cá, 50. Poxa, tem a serrinha. Aí você vai pela serrinha. Serrinha é Maricá? Você vai pela serrinha, vai pegar aí uns 500 pardais. Caramba. Vai ficar umas 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas. Gasta muito combustível também. Então aí você fica tipo assim, serrinha ou Via Lagos? Entendi. Você tem que tomar uma decisão. Mais novidade? Olha, a novidade é que a gente quer desejar um ótimo 2020 e que é um ano que vai chegar na graça de Deus, mas que é um ano de eleições. Um ano que todo mundo começa de novo a pensar e repensar. Eleição por quê? O que a gente fala disso? Que eleição muda a vida de todos nós. Então o ano que vem, que está há poucos dias, é um ano para a gente refletir com tempo suficiente para que a gente saiba o que nós vamos fazer, né? Já que a gente só sabe quando acorda. É um dia de cada vez. A gente nunca... porque daqui a 3 dias... Bom, daqui a 3 dias a gente nem sabe como é que vai ser. Mas o que a gente pode dizer é que um bom ano novo para todo mundo, aí, boas festas. Aproveitem, bebam um pouco e se beber não dirija. Isso é importante. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Quero mandar um abraço ao meu amigo Reinaldo Lourenço e Odineia, lá na Pousada das Rosas, lá na estrada, no caminho de Búzios, né? Muito bacana. Muitas das vezes que eu fui lá para a região do Roga, fiquei por lá. Mandar um abraço para eles aí. E chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Que eu todos um bom final de semana. Um abraço e até lá. Tchau.